Já imaginou ser rejeitado pela sua própria família? E não apenas ser rejeitado, mas também ser forçado a deixar tudo o que conhecia para trás. Sem rumo, sem apoio, sem um propósito claro. Como seria enfrentar o mundo sabendo que, aos olhos daqueles que deveriam te amar, você não passava de uma mancha? O que você faria se estivesse na pele de Jefté, um homem que teve que reconstruir sua vida a partir das ruínas da dor e da exclusão? A história de Jefté é marcada por uma tragédia silenciosa, mas profunda, que ecoa naqueles momentos em que somos quebrados pela indiferença e pela crueldade do mundo. Ele nasceu na terra de Gileade, um lugar que, em sua época, representava a linha tênue entre o respeito e o desprezo. Seu pai, Gileade, era um homem respeitado, alguém que gojava da confiança dos anciãos e da reverência da sociedade. No entanto, sua mãe era uma prostituta, algo que a sociedade de então via com desdém e desprezo. Naquela época, a linha entre o respeitável e o condenado era traçada com base em ações do passado. E Jefté, sendo filho dessa mulher, carregava uma marca invisível, mas imutável, daquilo que ele nunca escolheu ser. Ele cresceu sob o peso de ser o filho indesejado, tratado como uma lembrança dolorosa de um passado que os outros queriam esquecer. Seu nascimento era para seus irmãos legítimos, filhos da esposa de Gileade, uma afronta à imagem impecável que eles queriam ter da família. Os privilégios eram todos para eles, enquanto Jefté, constantemente ignorado ou desprezado, foi relegado às sombras de uma casa que ele jamais conseguiria chamar de lar. O peso da rejeição foi seu companheiro constante. Os olhares tortos, os cochichos nas esquinas, os gestos dissimulados de indiferença. Tudo isso fez parte de sua infância. E como se não bastasse, a humilhação não parou por aí. Em determinado momento, seus próprios irmãos o expulsaram de casa. Não houve piedade, nenhuma palavra de consolo, apenas uma ordem cruel. Você não pertence aqui. Como um objeto descartado, Jefté foi jogado para fora, sem recursos, sem direitos, sem um único vínculo com aquela família. E assim, Jefté partiu para um exílio incerto, sem terra, sem nome, sem herança, despojado de tudo o que poderia lhe dar alguma identidade. Mas essa viagem, que parecia ser o fim de sua história, não era mais do que o começo de um novo capítulo, onde Jefté teria que se reinventar. Ele foi parar em Tob, um lugar implacável, onde os rejeitados pela sociedade se reuniam. Não era uma terra de acolhimento, mas de sobrevivência. Em meio a criminosos, fugitivos e outros marginalizados, Jefté encontrou um espaço para começar de novo. Mas a vida ali não era fácil. Ele teve que aprender a lutar para não ser esmagado pela dor, a endurecer o coração para não sucumbir ao rancor. Mas algo inesperado começou a acontecer. Em vez de se tornar mais um entre os desprezados, Jefté se destacou. Sua força, sua coragem, sua inteligência, qualidades que muitos viam como fraqueza, tornaram-se suas maiores armas. Em vez de ser destruído pelas circunstâncias, ele usou a dor como combustível. Ele se tornou um líder natural, alguém que inspirava respeito não por sua posição, mas por sua força de caráter. Os homens de Tob, antes perdidos e sem rumo, começaram a segui-lo, atraídos não por sua força bruta, mas por sua habilidade de liderar com sabedoria. Sem que Jefté soubesse, sua fama começou a se espalhar, chegando até a terra que o havia rejeitado. O rejeitado de Gileade começava a se tornar uma lenda, e sua história estava longe de terminar. A vida, muitas vezes, nos surpreende com reviravoltas que parecem impossíveis. Imagine a dor de ser rejeitado e expulso de onde você deveria ser acolhido e, depois de um tempo, ser chamado de volta pelos mesmos que te desprezaram. Como você reagiria a essa proposta?
Como lidaria com a humilhação, a raiva e a necessidade de decidir entre o perdão e a vingança? O tempo passou, e a terra de Gileade, onde Jefté nasceu, foi invadida por uma ameaça impiedosa, os amonitas. Esses inimigos avançavam sem piedade, saqueando vilarejos, destruindo as colheitas e espalhando o terror. O povo de Gileade, antes orgulhoso e confiante, agora estava sem rumo. Seus guerreiros estavam mortos ou derrotados, e a terra parecia condenada. Não havia mais líderes capazes de comandar a resistência. A única coisa que restava era o medo, uma sombra que se espalhava por cada canto do reino. Foi então que, em um momento de completo desespero, entre murmúrios e hesitações, o nome de Jefté começou a surgir. Para muitos, isso parecia uma heresia. Como poderiam os mesmos anciãos e líderes que haviam expulso Jefté agora pedir sua ajuda? Como poderiam confiar em alguém que, aos olhos deles, era um homem indigno, um bastardo? No entanto, a realidade era cruel. Jefté era a única esperança que restava. Sem outra opção, os anciãos de Gileade enviaram emissários a Tobi, onde Jefté havia se exilado, na esperança de que ele aceitasse liderá-los contra os amonitas. Quando chegaram a Tobi, encontraram Jefté cercado por seus seguidores, homens, fiéis a ele, que o viam não mais como um pária, mas como um líder capaz de inspirar respeito e lealdade. Jefté, agora moldado pela adversidade, havia se transformado. Não era mais o homem frágil que havia sido expulso. Ele havia se tornado um comandante respeitado e temido. Ele não era mais aquele que vivia à margem, mas alguém que havia aprendido a lutar e a conquistar. Os emissários, ao se depararem com Jefté, se viram diante de um homem diferente. Eles estavam lá para pedir sua ajuda, mas sabiam que a humilhação de pedir socorro ao homem que haviam rejeitado não seria fácil. Quando Jefté ouviu seu pedido, sua reação foi instantânea e cortante. Ele os olhou com um olhar gelado e com uma ironia amarga disse: "Vocês não me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Agora, quando estão em perigo, vêm a mim?" Jefté desafiou os emissários, esperando que suas palavras viessem com o peso de um arrependimento genuíno. Ele queria ouvir algo mais do que simples desculpas vazias. Ele queria que os homens que o haviam desprezado, finalmente, reconhecessem o erro que cometeram. O silêncio foi pesado, mas ao final, com a humildade que a situação exigia, os anciãos se ajoelharam diante dele. Eles sabiam que o orgulho já não tinha lugar naquela hora. Eles admitiram o erro e, com o coração cheio de arrependimento, imploraram por sua ajuda. A tragédia de Gileade, a ameaça iminente dos amonitas, havia feito com que até mesmo os orgulhosos anciãos se humilhassem diante de Jefté. O que parecia impensável se tornou uma realidade. Jefté era a única chance de sobrevivência para o povo de Gileade. Ele, que havia sido rejeitado, agora seria o salvador da terra que o expulsara. Este momento, carregado de tensão, ironia e profunda emoção, é um lembrete de que a vida, muitas vezes, exige escolhas difíceis e que a verdadeira força vem da capacidade de perdoar, de transformar a dor em poder e de usar a adversidade como uma base sólida para liderar. Jefté agora tinha o poder de decidir o destino de Gileade, e ele sabia disso. Jefté estava diante de um momento decisivo, um daqueles raros instantes na vida onde o futuro de um povo repousa sobre os ombros de um único homem. Ele, que havia sido rejeitado e desprezado, agora carregava a responsabilidade de liderar Gileade contra os amonitas, uma nação impiedosa que ameaçava destruir tudo o que ele conhecia. O peso dessa missão era imenso, e ele sabia que, se falhasse, não seria apenas ele a sofrer, mas todo o seu povo. O destino estava em suas mãos, mas, no coração de Jefté, havia algo mais, uma fé inabalável,
que o acompanhara desde os tempos mais difíceis, quando ele vagava sozinho em Tob. Agora, diante da iminente guerra, ele tomou uma decisão. Algo que em um momento de fé e desespero parecia simples, mas que carregava um peso que ele não compreendia totalmente. Jefté fez um voto a Deus, um compromisso irrevogável. Se Deus me der a vitória, sacrificarei quem sair primeiro de minha casa ao meu retorno. Era uma promessa feita com a esperança de garantir a vitória, mas também com a ignorância do preço que ele pagaria. Naquele momento, o voto parecia um gesto de devoção, uma barganha entre Jefté e Deus. Ele sentia que sua missão era mais do que uma simples batalha. Era uma missão divina. Mas ao fazer essa promessa, ele não imaginava que, ao retornar vitorioso, ele enfrentaria um dilema que jamais poderia ter antecipado. Ele não sabia que o destino lhe cobraria de uma maneira tão cruel e dolorosa. A batalha contra os amonitas foi feroz e cheia de desafios. O exército de Jefté lutou com valentia, guiados por sua liderança destemida e sua fé inabalável. A guerra foi intensa, mas no final a vitória foi avassaladora. Os amonitas foram derrotados e Gileade foi salva. O povo de Israel se levantou em júbilo, celebrando sua libertação e a coragem de seu líder. Mas enquanto o povo festejava, Jefté não compartilhava da mesma alegria. Ele estava atormentado, seu coração pesado e sua mente tomada por um medo profundo. Ele sabia que o momento de cumprir sua promessa estava se aproximando. Quando o exército vitorioso retornasse a Gileade, ele não sabia quem seria o primeiro a sair de sua casa. Ele não sabia se seria sua esposa, algum servo leal ou sua filha. A incerteza de quem seria o primeiro a encontrá-lo em sua casa o consumia. Mas o que mais o atormentava era a constatação de que não havia mais volta. A promessa feita a Deus não podia ser anulada. Ele sabia que o preço de sua vitória seria mais alto do que ele imaginava. Enquanto o povo celebrava, Jefté se retirou para refletir, ciente de que, ao conquistar a vitória de Israel, ele havia selado também o destino de sua própria família. A tensão era palpável. Ele sabia que o sacrifício que ele havia prometido seria cumprido. Mas o que ele não sabia ainda era o quão devastador seria o cumprimento desse voto. A vitória de Jefté foi imensa, mas o retorno trouxe uma virada cruel. O povo de Gileade o aclamava, e ele poderia finalmente respirar aliviado, com a terra salva e seu nome consagrado como herói. Mas, ao chegar em casa, o que ele não esperava era que o primeiro a encontrá-lo fosse a figura que ele mais amava, a única filha que ele tinha. Ela correu em sua direção, cheia de alegria, seu rosto radiante e os pés leves, dançando e cantando pela alegria do retorno do pai vitorioso. Mas para Jefté, aquele momento de celebração foi como uma lâmina afiada que cortou o ar de sua felicidade. Quando viu sua filha se aproximando, uma onda de angústia tomou conta de seu peito. Foi como se o mundo parasse naquele instante. A lembrança de sua promessa, feita em um momento de fé e desespero, o atingiu com a força de um raio. Se Deus me der a vitória, sacrificarei quem sair primeiro de minha casa ao meu retorno. Ele se lembrou de suas palavras, ditas com a esperança de um retorno triunfante, mas agora as palavras soavam como um eco cruel em sua mente. Sua filha, a primeira a sair da casa para celebrá-lo, agora era também a primeira a pagar o preço de sua promessa. Em um gesto de desespero, Jefté rasgou suas vestes, a dor transbordando em seus olhos. Ele caiu de joelhos, o peso do que estava prestes a acontecer esmagando seu espírito. Ele havia ganhado a batalha, mas a vitória teve um preço que ele jamais imaginou pagar. Sua filha, ao perceber a gravidade da situação, não se descontrolou.
Ao contrário, ela demonstrou uma serenidade impressionante diante do que estava prestes a acontecer. Ela não chorou, não gritou de angústia. Seu olhar era firme, mas cheio de tristeza. Ela compreendia o peso do compromisso que seu pai tinha feito e, com um coração mais maduro do que qualquer ser humano poderia esperar, ela aceitou seu destino. Mas havia um pedido, uma última súplica de alguém que ainda tinha tanto a viver. Me dê 2 meses para lamentar a juventude que estou deixando para trás, para chorar os sonhos que nunca terei, para entender o peso daquilo que vai ser feito. Jefté, com o coração completamente despedaçado, consentiu, e sua filha partiu para as montanhas, acompanhada por suas amigas. Durante aqueles 2 meses, ela teve o tempo de refletir sobre tudo o que estava perdendo. Seus sonhos, a vida que nunca seria vivida, a juventude que jamais conheceria. Mas mesmo no seu lamento havia uma calma, uma aceitação quase sobrenatural do destino que lhe fora imposto. E então, o tempo passou. Os 2 meses chegaram ao fim, e a promessa feita por Jefté foi cumprida. O que deveria ter sido um momento de glória, agora se transformava em uma lembrança amarga. Jefté sacrificou sua filha, e a vitória que ele conquistara com tanto sangue e suor foi marcada por uma dor imensurável. Não havia alegria em seu coração, apenas um vazio profundo. O povo de Gileade, que antes o aclamava como herói, agora o via com compaixão e pesar. Eles sabiam que a grandeza de sua vitória tinha sido paga com o maior preço possível, o sacrifício de sua filha. A dor que ele carregaria pelo resto de sua vida se tornou um peso ainda maior do que qualquer batalha. O nome de Jefté passou a ser lembrado com respeito, mas também com uma tristeza imensa. Ele era um homem marcado pela tragédia e seu sacrifício nunca seria esquecido. A vitória, que deveria ser celebrada, foi para ele uma lembrança amarga daquilo que ele perdeu no caminho. Jefté, o homem que derrotou os amonitas, agora era um homem que viveria com a dor de um preço que ninguém poderia imaginar. Jefté, ainda marcado pela dor do sacrifício que fizera e carregando o peso da vitória, que jamais trouxe verdadeira alegria, mal teve tempo para descansar e se recuperar dos horrores da guerra contra os amonitas. Mas o destino, mais uma vez, o colocou em frente a um novo desafio, um inimigo que se levantou não contra sua força militar, mas contra sua própria liderança e o orgulho de seus irmãos. A tribo de Efraim, uma das mais poderosas de Israel, se sentiu desprezada por não ter sido chamada para lutar ao lado de Jefté na batalha contra os amonitas. Esse desprezo, alimentado pela vaidade e o orgulho, gerou um ressentimento profundo entre os efraimitas. Eles estavam irados e exigiam reconhecimento pela vitória de Gileade. Efraim, com sua fama e poder, não podia aceitar ser deixado de fora. O orgulho da tribo foi inflado pela sensação de desonra e, em sua fúria, eles marcharam contra Jefté, clamando por sua parte na glória da vitória. Mas essa revolta não era apenas uma questão de vaidade, era um profundo confronto com a autoridade de Jefté, a quem eles consideravam, na melhor das hipóteses, um líder improvável, e na pior, um homem indigno de ser chamado de líder de Israel. Eles o viam como um bastardo, um homem que, por mais que tivesse salvado a nação, não merecia ser o centro da celebração. Foi nesse momento de tensão que Jefté, mais uma vez, se viu diante de uma batalha que não procurava, mas que precisaria enfrentar. Ele não hesitou. Sua determinação, forjada na dor e no desdém dos outros, o manteve firme em seu propósito. Ele sabia que essa batalha não seria travada com armas, mas com palavras afiadas e uma coragem silenciosa. O conflito com Efraim não era mais sobre derrotar um inimigo externo, mas sobre enfrentar o orgulho e a traição que surgiam de dentro de sua própria casa. O que deveria ser uma nação unida, celebrando a vitória,
agora estava dividida. E o maior inimigo de Jefté não estava nas terras distantes, mas bem diante dele, em seus próprios irmãos. A batalha que se seguiu foi implacável, e para Jefté talvez mais difícil do que qualquer combate anterior. Ele não estava lutando por glória ou por vingança, mas para proteger a autoridade que, apesar de tudo, conquistara. Ele precisava mostrar a Efraim que a vitória de Gileade não era apenas de uma tribo, mas de todo Israel, e que o orgulho de um povo não deveria se sobrepor ao bem coletivo. A luta foi dura, e o confronto entre irmãos não foi fácil. Mas, no final, Jefté saiu vitorioso mais uma vez. Ele derrotou os efraimitas não apenas com força militar, mas com sua inabalável coragem e determinação. E embora tivesse conquistado a vitória, o peso dessa batalha interna entre os filhos de Israel o deixou mais sozinho do que nunca. Assim, Jefté não apenas enfrentou exércitos inimigos no campo de batalha, mas também teve que lutar contra os mesmos que, embora parte de sua nação, se opuseram a ele com orgulho e ambição desmedida. No final, a vitória sobre Efraim foi amarga, pois, mais uma vez, Jefté teve que enfrentar a triste realidade de que os maiores inimigos, muitas vezes, não estão nas fronteiras, mas no próprio coração do povo que se julga aliado. A história de Jefté, apesar de dolorosa e cheia de sacrifícios, nos oferece lições poderosas para a nossa jornada cristã, especialmente em tempos de adversidade, rejeição e desafios internos. Sua vida foi marcada por momentos de grande sofrimento, mas também por transformações profundas que nos ensinam algo essencial sobre como lidar com as dificuldades da vida e, acima de tudo, como Deus pode nos moldar em meio a elas. Jefté foi rejeitado por sua própria família. Expulso de casa, humilhado e tratado como uma mancha na história de sua linhagem, ele foi forçado a caminhar por um caminho solitário. Contudo, essa rejeição não foi o fim de sua história. Pelo contrário, foi um ponto de virada. Ao invés de se deixar consumir pelo ressentimento, Jefté usou a dor e a rejeição como combustível para sua grandeza. Em Tob, ele se transformou de um homem marginalizado em um líder respeitado, capaz de inspirar outros rejeitados a segui-lo. Muitas vezes em nossa vida, podemos nos sentir como Jefté, marginalizados ou subestimados. Mas o que aprendemos com ele é que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força. Não somos definidos pelas circunstâncias em que nascemos, ou pelas dificuldades que enfrentamos, mas pela maneira como reagimos a elas. Deus pode nos usar, mesmo em nossa fraqueza, para cumprir grandes propósitos. A verdadeira grandeza vem da nossa capacidade de nos levantar diante da adversidade. A promessa feita por Jefté a Deus, em um momento de desespero, nos lembra da importância de refletirmos antes de agir, especialmente quando se trata de fazer compromissos ou promessas. Jefté, na ânsia de garantir a vitória de Israel, fez um voto impensado. Se Deus me der a vitória, sacrificarei quem sair primeiro de minha casa ao meu retorno. Sua intenção era nobre, mas a impulsividade de suas palavras custou-lhe um preço altíssimo. A lição aqui é clara. Nossas palavras têm poder e compromissos feitos de forma precipitada podem ter consequências irreversíveis. Como cristãos, somos chamados a refletir antes de agir, a pesar nossas palavras e ações, e sempre buscar a sabedoria divina em nossas decisões. O voto de Jefté, embora movido por fé, nos ensina que a fé precisa ser acompanhada de sabedoria. Jefté, o homem rejeitado, o bastardo de Gileade, foi escolhido por Deus para salvar Israel. Ele não tinha uma linhagem nobre, não era de uma família influente e, aos olhos humanos, seria considerado o último a ser chamado para liderar. Mas Deus vê além das aparências.
Ele não escolhe com base em status social, riqueza ou prestígio, mas pelo caráter e pelo coração disposto a obedecer ao seu chamado. Jefté nos ensina que Deus não se importa com o que os outros pensam sobre nós. Ele nos vê de uma maneira diferente. Muitas vezes nos sentimos inadequados ou desprezados, mas a história de Jefté nos lembra que Deus escolhe os improváveis. Ele pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou posição, para realizar seus propósitos grandiosos. Após a vitória de Jefté, quando ele deveria ser aclamado como herói, a tribo de Efraim se levantou contra ele, motivada pelo orgulho e pelo desejo de reconhecimento. Eles se sentiram desvalorizados por não terem sido chamados para a batalha. O orgulho deles os levou a um conflito desnecessário, e isso quase causou mais sofrimento ao povo de Israel. A história de Jefté nos ensina que muitas vezes os maiores inimigos não estão fora de nós, mas dentro de nós mesmos. O orgulho, a vaidade e o ego podem nos levar a conflitos, divisões e até destruição. Precisamos estar atentos ao orgulho em nossas próprias vidas e lembrar que a verdadeira humildade e o serviço são os caminhos que Deus nos chama a seguir. Assim como Jefté enfrentou o orgulho de Efraim, devemos aprender a lutar contra o orgulho dentro de nós e buscar a paz e a unidade em Cristo. Jefté passou a vida inteira sendo rejeitado e desprezado, mas isso não impediu que ele encontrasse um propósito maior. Ele foi chamado para salvar Israel, e sua história não foi definida pelo que os outros pensavam dele. Na vida cristã, muitas vezes somos julgados pela sociedade e até pelas pessoas mais próximas, mas o que Jefté nos ensina é que o que realmente importa é o propósito que Deus tem para nós, não a opinião alheia. Deus tem um plano para cada um de nós, e embora possamos ser rejeitados, ignorados ou desacreditados, o destino de nossas vidas está em suas mãos, e é Ele quem define o nosso valor e nosso propósito. Jefté, com todas as suas tragédias e triunfos, nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus pode nos transformar em instrumentos de grandeza. Ao enfrentar rejeição, fazer promessas impulsivas, lutar contra o orgulho e buscar nosso propósito em Deus, podemos aprender a viver com mais sabedoria, fé e humildade. Jefté não foi apenas um líder de guerra, mas um homem que nos ensina a perseverar e a confiar em Deus, independentemente do que o mundo pensa de nós. Que possamos aplicar essas lições em nossa jornada cristã, permitindo que Deus nos use, não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. A história de Jefté é uma jornada de superação, sacrifício e, acima de tudo, fé. Ele pagou um preço altíssimo pela vitória, mas sua história é uma lembrança de que nossas escolhas têm consequências. Não importa de onde viemos ou o que nos acontece. O importante é o que fazemos com isso. Jefté nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar propósito. Mas também nos alerta que quando fazemos promessas, devemos pesar as consequências. E você, o que pensa sobre a história de Jefté? Já fez uma promessa que custou mais do que imaginava? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe sua visão. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima, com mais histórias bíblicas e lições que podem mudar a sua vida.